Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Olha a gente aqui mais uma vez com o programa Pai Eterno. Que alegria, viu, ter você aí participando deste encontro. Bem-vindo e vamos começar porque tem muita coisa para falar. Isso mesmo, como eu já mencionei na semana passada e você já deve saber, setembro é o mês da Bíblia. E é sobre o livro sagrado da Palavra de Deus que nós vamos falar na nossa entrevista da semana. Tem entrevistado para falar com a gente aqui no estúdio do programa Pai Eterno. E para falar sobre o livro da Palavra de Deus com a gente, tem missionário redentorista aqui no estúdio do programa Pai Eterno, é o padre João Paulo Santos. Bom dia para o senhor, padre. Bom dia, Thalita. Bom dia, caros irmãos e irmãs, devotos do Divino Pai Eterno. Seja muito bem-vindo aqui. E o padre João Paulo, ele estudou exegese bíblica em Roma, né, padre? Explica para o pessoal mais ou menos o que é esse estudo. Exatamente, Thalita. A exegese bíblica é um curso específico para reflexão, meditação e interpretação dos textos bíblicos. Eu queria saber do senhor por que esse mês foi escolhido sendo o mês da Bíblia. Então, é uma história interessante. Primeiro, digamos, a motivação é porque no mês de setembro, nós encerramos o mês de setembro, celebrando a festa de um santo muito importante na vida da Igreja, São Jerônimo, do século IV, considerado pai da Igreja. E São Jerônimo, ele ocupou uma função muito importante como secretário do Papa naquela ocasião. Ele dedicou quase que a sua vida inteira para traduzir a Bíblia, os textos grego e hebraico em latim, a famosa Vulgata que a gente conhece. Aqui no Brasil, começou com a Arquidiocese de Belo Horizonte e depois foi tomando uma proporção a tal ponto que a CNBB orienta que neste mês toda a Igreja do Brasil celebre o mês da Bíblia. E esse tema é a Bíblia, como ele é celebrado ali nas paróquias, nas comunidades, como é que elas trazem isso para a realidade dos fiéis ali? Supõe-se que neste tempo, neste mês, se intensifique nas paróquias estudos bíblicos, é um modo específico de ter este contato direto com os textos bíblicos. Os grupos de encontros, né, são tantos os subsídios para os grupos nas pequenas comunidades fazerem as suas celebrações, tomando consciência dos textos bíblicos e especialmente na liturgia, dando destaque para o lugar da Palavra de Deus na liturgia. A gente pode dizer que tem um mais importante que o outro? Qual que é a diferença? Qual que seria a diferença entre esses livros da Palavra de Deus? Na verdade, o nome Bíblia já diz, né? Um conjunto de livros, uma biblioteca. No nosso caso, a Bíblia cristã, ela é constituída de 73 livros. Embora os evangelhos, digamos, sejam o ápice da revelação divina para nós, mas eles estão dentro deste conjunto todo do processo revelatório de Deus. Então não dá para a gente dizer que um livro é mais importante do que outro. Então, padre, são textos muito antigos, né, que a gente tem ali na Bíblia, e ainda hoje eles nos levam a refletir. Qual a melhor forma de fazer essa reflexão e de trazer eles para a nossa realidade hoje de cristãos? Nosso modo de nos debruçar sobre este texto é bem diferente do modo que a gente lida com outros textos. Então, o elemento da fé é importantíssimo. Ler o texto, mas ler o texto a partir de uma espiritualidade, porque são textos sagrados. Depois, é importante que a gente faça, tecnicamente a gente chama de transculturação. Explico o que significa isso. Significa que a gente, para compreender bem, para colher bem o sentido do texto, eu preciso entender que o texto traz consigo uma cultura. Só que, ao mesmo tempo, este texto vem para a minha cultura, é para a minha realidade, o lugar onde eu vivo, a realidade da minha comunidade. Portanto, é o encontro dessas duas culturas. Não é um texto que conta uma história do passado simplesmente, mas é um texto que ilumina o meu presente e me coloca numa perspectiva de futuro. Então, este é o modo que nós deveríamos tomar os textos bíblicos quando nós o lemos. Então, nós esperamos que a gente tenha ajudado você a viver esse momento do mês da Bíblia aí na sua vida, com esse bate-papo que nós tivemos aqui. Muito obrigada, Padre João Paulo. Que agradeço, Thalita. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre muito bem-vindo aqui no programa Pai Eterno, viu? Obrigado.
Então, pessoal, o programa Pai Eterno continua depois do intervalo. Você fica com a gente e acompanha ainda mais informações sobre a fé e a devoção. Nós voltamos em instantes. Acompanhe a programação do Cine Teatro AFIP, onde a fé, arte e cultura entram em cena. Aproveite esse novo espaço em Trindade com uma série de exibições de filmes, festivais, apresentações artísticas e religiosas. Entrada gratuita. Acesse cineteatro.paieterno.com.br e confira a agenda e horários de funcionamento. Conheça o Cine Teatro AFIP, o palco de Trindade. Então, agora tem Bênçãos dos Pilares. É o Padre Robson que sempre nos apresenta esse momento de fé e oração aqui no programa Pai Eterno. Hoje nós vamos pedir a intercessão de um santo redentorista da nossa igreja. Conhecendo a história dele e também de outros santos, somos convidados a fortalecer a nossa fé e rezar pela nova casa do Pai. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui diante da maquete da nova casa do Pai. Graças ao Pai Eterno, muito em breve, nos próximos dias, nós já estaremos continuando essa bela construção de forma muito visível. Você vai acompanhar passo a passo da beleza. Até agora trabalhamos aqui embaixo, né? Fundação, as partes, tem muitos e muitos metros aqui de concreto, milhares e milhares de sacos de cimento aqui embaixo. As colunas foram feitas e agora começaremos, nos próximos dias, começaremos a edificar a parte do templo. E vamos abençoando os pilares, consagrando-os aos santos, que são pináculos da igreja, reforçadores da nossa fé, exemplos de vida e esperança para todos nós batizados. E hoje nós vamos falar de São João Nepomuceno Neumann. Ele que nasceu na Boêmia no dia 28 de março de 1811, entrou para o seminário em 1831, redentorista. Era um autodidata, um cara que aprendia por si só, fluente em vários idiomas. Por causa do grande número de padres da sua região, o bispo ele não queria ordená-lo sacerdote, tinham muitos padres. Então ele resolveu mudar-se para os Estados Unidos da América. Foi para Nova York, lá tinha 36 padres somente, para mais de 200 mil católicos. Padre João Neumann, ele recebeu uma paróquia que não era muito, nem parecida com aquilo que ele conhecia da sua terra. Mas ele se adaptou, procurou visitar os doentes, ensinar as pessoas, evangelizar, aprendeu muito bem o idioma. Ele tinha um desejo muito grande de participar de uma congregação e por isso mesmo deixou de ser diocesano e passou a ser redentorista, procurando os padres que se dedicavam aos pobres e abandonados. Foi aceito e ingressou na congregação do Santíssimo Redentor. Meu irmão e minha irmã, um exemplo de homem, um exemplo de vida. Ele foi aceito e ingressou na congregação dos missionários redentoristas. Ordenou-se padre lá naquele novo continente e professou as regras da nossa congregação na América em 1842. Em 47 ele foi eleito como superior da própria congregação nos Estados Unidos. João Neumann, padre, ele foi nomeado bispo da Filadélfia em 1852 e era uma diocese muito grande que se desenvolvia com o passar do tempo, com as revoluções, e pôs no país muitas escolas católicas. Morreu de repente, em 5 de janeiro de 1860, enquanto caminhava pela rua de sua cidade episcopal. Que esse exemplo de missionário mostre para nós o quanto é importante servir a Deus onde quer que estejamos, geograficamente. Todo lugar é lugar de evangelizar. Todo tempo é tempo de levar o Evangelho.
vamos consagrar esse pilar a São João Neumann. E nós estamos aqui na casa do Pai Eterno, diante desse pilar que nós queremos dedicar a São João Neumann. Por isso, vamos juntos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai eterno, todo-poderoso, nós vos suplicamos na vossa misericórdia e no poder do Espírito Santo, que santifiqueis, abençoeis e consagreis este pilar dedicado ao vosso servo e missionário redentorista, São João Nepomuceno Neumann. Que através da devoção a este santo, sintamos a vossa presença e nos sintamos ainda mais motivados em nossa fé e serviço ao vosso nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, Ele que vive e reina eternamente. Obrigado. Setembro começando e é momento de nos unirmos para ajudar a Associação Filhos do Pai Eterno. Nós já enviamos a sua correspondência mensal com a cartinha do Padre Robson e o boleto para você fazer a sua doação. Colabore conosco de acordo com o que o seu coração inspirar. A gente conta com a sua contribuição. Semana muito abençoada para você e toda a sua família. Um super abraço e olha, até sexta-feira tem programa Pai Eterno para você. Fique ligado e participe conosco. Tchau!